Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Cláudia, do Ministério Caminho, para estarmos refletindo um pouco sobre um tema que tem aquecido muito o meu coração, tem quietado o meu coração, na verdade, né? É o tema sobre o poder da aliança. Eu quero ler um texto aqui para vocês que diz assim: Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Isaías 54:10. Eu vejo hoje uma necessidade de resgate de valores e princípios bíblicos que muitas vezes eles têm sido, eu não vou dizer esquecidos, mas eu acho que negligenciados, tirado a profundidade do seu valor, como o poder de uma aliança. Algo bem interessante que nós podemos ver aqui, que sempre que Deus fez uma aliança com alguém, Ele cumpriu. Ele não voltou atrás, Ele não desistiu, Ele honrou a palavra dele. Outro texto interessante que nós podemos ver aqui é a aliança de Deus com Noé, né? Foi uma promessa que nunca mais haveria um dilúvio para destruir a terra. Olha só que interessante. Deus falou: Noé, construa a arca, leve sua família, vai ter um dilúvio, né? Você sabe toda a história, o que aconteceu. Mas eu quero aqui enfatizar a questão da aliança. Noé, eu quero fazer uma aliança com você. E eu quero dizer para você que, e como um sinal dessa nossa aliança, desse nosso pacto, desse nosso compromisso, Deus colocou um arco-íris no céu. Olha que profundo e tremendo o quanto isso é importante nós estarmos resgatando, porque no caminhar, nós temos observado que a humanidade tem se tornado cada vez mais orgulhosa, cada vez mais egocêntrica, cada vez mais menos comprometida. E por quê? Eu quero te perguntar nesta manhã, por que será que isso tem acontecido? Algo que eu tenho observado na minha caminhada e na caminhada das pessoas ao meu redor é que muitas feridas elas foram abertas, né? E elas foram destruindo a confiança, como a traição, né? Como a rejeição, como a humilhação. Tantas coisas relacionadas aos nossos relacionamentos dentro ou fora de igreja ou no nosso casamento, que começaram a formar em nós um escudo, né? Uma proteção para que nós não venhamos a nos decepcionar e nos ferirmos de novo. O nível de profundidade nos relacionamentos, eles têm se tornado cada vez mais superficial. Eu quero te perguntar, hoje você tem feito aliança ou contrato? Porque a aliança, ela é gerada espiritualmente, ela é gerada numa relação de fidelidade e compromisso, independente se nós vamos chorar ou rir juntos, independente se você tem um temperamento diferente do meu, independente se algumas vezes nós vamos até discordar e a nossa conversa vai ficar um pouco mais aquecida, mas isso não pode ser motivo para nós quebrarmos as alianças e os pactos que nós fizermos. Em primeiro lugar, o pacto e a aliança que nós fizemos com Deus. O dia que nós dissemos para Ele: Jesus, eu te aceito como meu Salvador e meu Redentor. Tu és a ponte que me leva ao Pai. Tu és, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não banalizarmos e não esfriarmos o poder dessas palavras, o poder desse compromisso, o poder dessa verdade que nós um dia fizemos de todo o coração, com toda a nossa alma para o Senhor. Assim também tem sido entre os relacionamentos matrimoniais, relacionamentos de amizade. É claro que eu não estou dizendo para você fazer aliança com todo mundo sem direção, sem instrução, não. Mas, infelizmente, as pessoas não têm feito aliança nem com direcionamento de Deus, por medo de se ferir, ser traído. Sabe, gente? Eu quero trazer agora a nossa mente aqui
o quão séria é uma aliança, o quão eterna é uma aliança. O quão importante é você fazer um compromisso e você honrar esse compromisso com o seu melhor, com a sua verdade, com a sua sinceridade. Um povo unido, ele é um povo mais forte. Agora, com muitas cautelas, muitas reservas, muitas resistências, o nível de força nosso, ele diminui. Porque algo que eu tenho visto e eu creio assim fortemente é que o inimigo, ele quer exatamente nos criar divisões, relacionamentos superficiais, temporários, passageiros, relacionamentos onde envolve interesse. Eu me relaciono com você superficialmente, aliança jamais. Por quê? Porque eu quero somente por interesse. Você tem algo para me oferecer, eu também tenho. Enquanto a gente estiver se beneficiando, ok. Mas a partir do momento que eu não gostar de algo, eu não concordar com algo, ou você falar algo que eu não gostei, tchau. Como diz, né? Partiu. Sabe, gente, eu sinto falta daquela sinceridade nos relacionamentos, onde as pessoas chegavam assim com amor, né? Exortavam com amor, falavam assim, irmã, pastora, você disse isso de uma forma que eu não compreendi muito bem, eu até fiquei um pouco chateado. Queria resolver isso com você. Ou então algo ali que de repente você citou um versículo ou algo errado, ou você falou algo que você não concorda. E as pessoas, elas não têm mais esse desejo de confrontar, mas esse confronto que eu falo é um confronto benéfico, é um confronto saudável, é um confronto para crescimento. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos por confrontos abusivos, né? Nós passamos por autoridades abusivas. E isso nos feriu, isso criou um monte de reserva em nosso coração. E emocionalmente a gente acaba transferindo isso para Deus e para os princípios bíblicos, que são imutáveis. Deus não mudou, a Bíblia não mudou. Eu sempre falo, a porta do céu continua estreita. Não adianta a gente querer dar um jeitinho, não adianta a gente querer modificar o que é eterno, modificar aquilo que Deus já determinou antes da fundação do mundo. Só que o que eu quero enfatizar é a respeito da aliança. Quando você se comprometer com algo, ore. Pergunte para Deus se é para você se comprometer, mas se Deus falar que vai com tudo. Vai com tudo, mas para fazer para Deus. Entendendo e tendo maturidade que o ser humano é falho. Mas a partir do momento que Deus fala assim, ajude, faça o bem, não importa quem. Sente na mesa, invista financeiramente, invista tempo. Invista um abraço, invista um recadinho no WhatsApp, uma mensagenzinha ali, que seja. Quantas vezes eu estava muito chateado ou com algumas dúvidas, alguns conflitos dentro do meu coração e eu recebo um recado. Olha, pastor, eu estava aqui orando por você e Deus mandou te dizer isso. Gente, que coisa maravilhosa, maravilhosa. É ver o fluir do Espírito Santo, é se mover no profético. E o que eu quero dizer para finalizar, vamos resgatar os valores da palavra. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Deus. Olha como que Deus lidava em relação às alianças que Ele faz, que Ele fazia e faz. Olha como nós temos muitas vezes banalizado os relacionamentos, banalizado e até desprezado a unção que está sobre a vida das pessoas, independente de cor, raça, independente de condição financeira. Nós temos que respeitar aquilo que Deus derramou na vida dela.
Porém, nós também temos que respeitar os processos, ter humildade de aprender com aqueles que já caminharam mais que nós. E vamos caminhar com aqueles que precisam de nós. Não é assim que a palavra de Deus diz? Se a gente tem que andar um pouquinho com aquela pessoa, não vamos andar um pouquinho, vamos andar uma quadra, vamos andar 2 quadras, vamos andar 3 quadras. Mas vamos realmente nos doar aos relacionamentos. Vamos dar o nosso melhor, independente do que vai acontecer. Eu acho que uma palavra muito importante que resume muito o que eu quero dizer: dê uma chance. Dê uma chance. Quantas chances Deus já deu para nós? Quantas e quantas vezes nós falamos bobeira, nós cometemos erros, nós fomos movidos pelos nossos traumas e amarguras. E a gente falou: Senhor, me dá mais uma chance. E Ele falou: eu te dou, porque eu tenho uma aliança com você. Queridos, eu poderia falar muito mais sobre isso, mas deixo aqui o meu recado por hoje. Resgate o poder da aliança sobre a tua vida. Peça para Deus te revelar o nível de profundidade, de pacto, de aliança que Ele tem com você e compromisso. Para que isso venha exalar das nossas vidas com todos aqueles que o Senhor mandar nos aliançarmos. Amém? Um ótimo dia para vocês, Deus abençoe, um beijo no coração. Tchau, tchau.